O que é o impossível para você? Muitas vezes você já passou na sua vida por situações, eu quero ter um emprego, eu quero ter esse trabalho, eu quero ter esse relacionamento, eu quero comprar um carro 0 km, eu quero ter uma casa, eu quero qualquer coisa assim. E você já é o primeiro a desistir falando assim, isso é impossível, jamais vou conseguir isso. Ou pior, pessoas que chegam para você e já botam você para baixo, já colocam você para trás. Né? Isso aqui é impossível, você não consegue não, você não tem capacidade não. Gente, eu gostaria muito de fazer algumas reflexões e contar para vocês alguns casos sobre o impossível. Eu vou olhar aqui na minha tela, eu vou começar falando de um sujeito chamado George Dantzig. George Dantzig era um estudante. Em 1939, ele fazia aulas, era um curso de estatística, e o professor costumava colocar 2 questões no quadro negro para ele, como trabalho de casa. E teve um dia que o George chegou atrasado. Então, ele chegou atrasado, já viu que aquelas questões estavam ali no quadro, e ele foi e anotou aquelas questões. Ok, anotou as questões e entregou ao professor dele. Ele até fez um comentário de que aquelas questões estavam um pouco mais difíceis do que as questões que ele costumava passar toda semana. Falou, professor, tu pegou pesado aqui, hein? Tu botou as questõezinhas mais complicadas, né? O professor, depois corrigindo aquelas questões, ele percebeu que o George, ele tinha feito, não foi dever de casa, mas por ele ter chegado atrasado, ele não viu o que o professor estava falando. O professor colocou no quadro 2 questões que eram consideradas impossíveis de se resolver pela matemática daquela época, pelos conhecimentos daquela época. E o George Dantzig resolveu. Repara só que interessante, né? A nossa mente. Nenhum outro aluno tentou resolver. Por quê? Porque o professor já partiu do princípio de dizer que era impossível. Ninguém mais tentou. Aquele aluno, ele chegou atrasado, não teve essa informação, foi lá e resolveu. Cresceu, foi um matemático famosíssimo na época, só não conseguiu ganhar o prêmio Nobel. Só para vocês terem uma ideia. Vou falar de um outro exemplo, aquele corredor Usain Bolt, aquele que faz aquele raio assim quando ganha das corridas, quando ganha as corridas na Olimpíada, né? Se não me engano, ele só perde para o Michael Phelps na história das Olimpíadas como o maior medalhista de todos os tempos. O Usain Bolt nos 100 metros rasos, e é um cara simpático pra caramba, né? No Rio de Janeiro, quando teve a Olimpíada do Rio de Janeiro, conversava com todo mundo, interagia com todo mundo, né? Você sabia que o Usain Bolt, quando ele começou a correr, os treinadores falavam, rapaz, vai fazer outra coisa porque você não leva jeito pro atletismo, você não tem chance nenhuma. E por quê? Os treinadores tinham uma boa razão. O Usain Bolt, ele tinha um reflexo lento na hora da largada. Vai dar a largada, dá aquele tiro, né? 100 metros, uma corrida de 9 segundos. E ele perder meio segundo ali naquela largada, já fazia ele ficar... O que o Usain Bolt faz? O Usain Bolt, então, ele trabalha a explosão. Ele procura melhorar a largada, sim. Mas se você assistir uma corrida dele, congelar a imagem com 1 ou 2 segundos, você vai ver que ele está lá atrás. Geralmente em último. Ele trabalhou a explosão. Então nos 3 ou 4 segundos finais, ele passa todo mundo. Repara, era impossível também, né? O ator Arnold Schwarzenegger, qualquer hora eu vou falar um vídeo aqui sobre as coisas que eu aprendi com ele, tá? O Arnold Schwarzenegger, ele quando vem da Áustria para os Estados Unidos,
Todo mundo falou que ele jamais iria fazer sucesso, que ele ser ator, um cara grandalhão daquele, como é que ele ia fazer aquilo com um nome complicado, né? Com um sotaque carregado. E ele trabalha que ele ia fazer, ele se estudou, ele se desenvolveu, ele se aprimorou. Todo mundo conhece o Arnold Schwarzenegger. Vou falar de um outro sujeito também, que esse é um ator inglês, e ele tentava, e todo mundo dizia que esse cara jamais teria sucesso, porque ele era um cara muito sem graça. Ele era um cara muito sem graça, muito, sabe? Ainda por cima, ele tinha dificuldade na fala, ele tinha gagueira, e que era impossível, né? Ele ser um cara de sucesso. Esse cara cria um personagem chamado Mr. Bean. O nome dele é o Rowan Atkinson. O Rowan Atkinson, né, criou o personagem Mr. Bean. Repara que o Mr. Bean não fala. Ele não fala de propósito, porque ele tem dificuldade com a fala. Então, o que todas essas pessoas têm em comum? Podemos falar tantos exemplos. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele foi barrado na Carolina do Norte. Por quê? Falaram, cara, você precisa, tá abaixo aí, né? O Tom Brady do futebol americano, ele tem mais campeonatos do que os times de futebol americano. Você pensa assim no futebol brasileiro? De repente, vamos supor que o time que tem mais campeonatos seja o São Paulo ou o Flamengo, com 7 ou 8 títulos. E aí tem um jogador que tem 9. O Tom Brady conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. E ele, no draft, o draft é a escolha dos jogadores, ele foi um dos últimos, ele foi lá para trás nessa escolha. Repara, todas essas pessoas ouviram que era impossível. O que elas têm em comum é que elas procuraram se focar em seus objetivos, em seus caminhos. E eu pergunto para você, quantas vezes uma pessoa fala para você que algo é impossível, ou você parte do princípio que algo seja impossível e simplesmente você desiste? O que eu posso te dizer é que quando você desiste, aí realmente vai ser impossível. Você está dando para você 100% de certeza de que não vai dar certo. Agora, quando você se permite pelo menos tentar, pelo menos se preparar, pelo menos traçar uma estratégia e um planejamento, você dá uma possibilidade de sucesso. E ainda vou dizer mais, que se não chegar ao sucesso, pelo menos um bom aprendizado, uma boa experiência de vida, você vai ter adquirido. E aí, o que é impossível para você? Quantas pessoas que você conhece que conseguiram superar aquilo que tempos atrás era considerado impossível? Eu gostaria que você comentasse, coloca aí, o que é impossível para você? E coloca, se você conhece alguém que achava que algo era impossível e conseguiu. Coloca aí nos comentários para mim. Eu vou ler todos eles. Vou curtir, vou comentar também, tá? E se você gostou desse vídeo, dá o like. Esse like aí é importante demais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Se inscreve no canal, clica na campainha. Todo dia tem um vídeo novo para você. Então, ó, clica no like, clica no sininho e comenta aí. Tá certo? Eu sou o Sérgio W. Soares, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!